Vamos então conversar sobre essa coisa que eu estou muito interessada e o nosso querido Bruno Barros também, que é sobre anabolizantes. Dr. Ricardo Oliveira, desculpe pelo D que eu pus, é um D de nobreza. D de nobreza. É um anabolizante no nome Oliveira. dele. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Vera. Então, nome da minha mãe, Vera. o que adorei isso. É um lindo nome, Vera. Com certeza. Meu filho não chama Ricardo. O que quer dizer SARMs, Então, isso é uma sigla que vem do inglês, que significa Selective Androgen Receptor Modulator, modulador seletivo do receptor de androgênio. Então, androgênio significa hormônio masculino, testosterona, que está muito na moda. Então, a testosterona é um protótipo do hormônio masculino e tem algumas funções de ganho de massa muscular, ganho de massa óssea. Entretanto, a testosterona atua de uma forma global no nosso corpo. Faz cair cabelo, pode dar problema no fígado, problema no coração, piora do colesterol, aumento da próstata. Então, nos últimos anos, tem-se tentado desenvolver moléculas que atuem de modo mais seletivo nesses receptores, mas no músculo e no osso. Então, é isso que tem andado em desenvolvimento, principalmente na última década e no último ano chegou meio que no mercado brasileiro, no mercado negro, digamos assim. Por que é mercado negro? Porque ainda não foi suficientemente testado? O que é? Exato. Então, são moléculas que estão em fase de pesquisas, né? Mas nenhuma agência reguladora, quer seja o FDA norte-americano, quanto a Anvisa brasileira, não foram aprovados ainda. Para se aprovar uma medicação são anos, décadas de estudos, porque não basta ver a análise de eficácia, tem também a questão de segurança. Então, ano passado, uma das moléculas mais avançadas, que é o Ostarine, foi submetida ao controle norte-americano e não aprovou, sobretudo por questões de segurança hepática e cardiovascular. Então, não são remédios aprovados para uso clínico ainda. O fato é que, por alguma razão, a coisa se perdeu e, através da internet, globalização, começou-se a comercialização dessas substâncias, inclusive, principalmente nos Estados Unidos, inclusive de modo como suplemento alimentar. Não são suplementos, são remédios. E a coisa perdeu-se o controle, de modo que a comercialização pela internet é uma realidade hoje em dia, tanto no Brasil quanto fora. Me explica como é que isso acontece. Quem é esse laboratório que fabrica, com que licença ele joga na internet? Porque que eu possa comprar um remédio que não tenha licença, isso é um problema. Mas como é que a pessoa consegue pôr esse remédio na internet para eu comprar? Pois é, então a fase de estudos, né, várias empresas grandes como Bayer, Glaxo, vinham desenvolvendo algumas drogas e a maioria delas ficou pelo caminho por questões, inclusive, comerciais. O fato é que alguns laboratórios pequenos, né, sobretudo os Estados Unidos e leste da Europa, começaram a desenvolver por conta própria, até de certo modo ilegal, e isso começou a ser comercializado antes mesmo de que chegasse a aprovação clínica. Então, tem vários pequenos laboratórios ao redor do mundo, inclusive laboratórios clandestinos, como a gente estava conversando fora do ar. Os laboratórios pequenos, clandestinos, ele tem uma facilidade de mutação maior. Quando começa a fiscalização, ele fecha, ele muda o site, ele muda a rede social, de modo que a fiscalização fica mais difícil. E lembrando que é um público extremamente ávido nos dias de hoje para ganho de massa muscular, diminuição de tecido de gordura. Então, você imagina... Eu fiquei interessadíssima no fortalecimento ósseo. Pois é. Porque eu achei que para osteoporose deve ser ótimo um remedinho desses. Eu teve uma entrevista recente do professor Alexandre Hall, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endócrino. São medicamentos que têm um potencial grande para ajudar idosos com perda de massa muscular, idosos com osteoporose. Isso. E tem estudos também para incontinência urinária, estudos para câncer de mama, mostrando melhora de câncer de mama, mas são estudos, então a gente precisa aguardar mais alguns anos para que... Mas voltando à história da testosterona e do esteroide, o esteroide tem efeitos positivos, né? Melhorar o osso de um idoso com osteoporose, isso é bom. Melhorar a massa muscular, a priori é uma coisa boa. A questão são os para-efeitos, efeitos colaterais que podem vir. Mas eu diria que são medicamentos que estão chegando e talvez no futuro a gente tenha... no arsenal terapêutico dessas doenças com distrofia muscular,
que a princípio não temos cura ainda, mas precisamos um pouco mais de estudo e de melhora dessas moléculas, né? Na verdade, essas pessoas que compram por interesse, eu não sei bem que tipo de cabeça você tem para comprar um remédio perigoso, sim? Mas também as pessoas compram droga, não vejo qual é a diferença, né? Se elas podem também comprar um anabolizante. Elas estão sendo cobaias muito úteis, é isso? Na realidade, você olha nos blogs de fisiculturismo, eles se auto-intitulam. O bodybuilder, isso eu estou refraseando aqui de um bodybuilder brasileiro famoso. Ele mesmo diz, a gente é um ratinho de laboratório. Falou que tem alguma coisa que funciona bem, a gente testa na gente, porque eles estão mais preocupados com questão de eficácia e não de segurança. Então é essa a questão, né? Falou que ganha massa muscular, o cara testa, não se preocupa muito com o risco. E o risco, quando ele acontece, vai cair no seu consultório? Olha, parece até brincadeira. Eu acabei de atender um jovem que fez uso recente de esteroide, teve uma complicação hepática séria. Então, logicamente, isso aparece no consultório médico, para a gente tentar minimizar o dano ou controlar aquelas consequências do uso clínico. Agora, em relação aos SARMs especificamente, são uma coisa muito nova. Eu estava, por exemplo, agora numa conferência na Flórida, vi uma aula fantástica de um advogado. É um advogado bem conhecido, que ele, em geral, é escolhido por atletas famosos para se defender do doping. E ele me explicou uma coisa interessante, que nos Estados Unidos a comercialização ilegal de esteroide é um crime federal. Então as pessoas têm muito receio disso. Então os SARMs caíram como uma luva, porque ele não é um esteroide propriamente dito, embora tenha uma função muito parecida, mas consegue bypassar essa lei federal que é de tolerância zero ao esteroide. Então, no doping? O doping é outra questão, mas... Ou na comercialização? Na comercialização. Tá. De modo que muitos dos usuários, ex-usuários de esteroides agora, e pessoas que vendem também no mercado negro, migraram para o mercado dos SARMs, fugindo um pouco dessa lei federal do esteroide. E o SARM, por não ser um esteroide propriamente dito, vem sendo comercializado nos Estados Unidos, por exemplo, como suplemento alimentar. Ele não é um suplemento alimentar, ele atua como hormônio, ele atua exatamente como um hormônio. Mas a Food and Drug Administration lá é muito mais severa do que aqui. Ela está deixando isso passar? Exatamente. O FDA, o FDA, ele não aprovou as medicações, mas alguns laboratórios têm utilizado essa molécula, que é muito nova, é tudo muito novo, como suplementos alimentares. Então, estou muito interessada nisso, porque se a Food and Drug deixou, pode ser. Exato, ela não deixou. Não. Agora, em novembro do ano passado, houve um posicionamento oficial do FDA, mandando cartas e comunicados para vários desses laboratórios que têm comercializado essas substâncias, dizendo, olha só, isso não é suplemento alimentar, isso não se encaixa na regra dos suplementos alimentares. Por favor, deixe de fazê-lo. Mas é uma coisa muito nova. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum paciente no consultório que tenha feito uso ilegal, diferente dos esteroides. Mas, por ter talvez um perfil de segurança melhor, de maior seletividade, pessoas que querem ficar fortonas, mas não querem perder cabelo, têm recorrido a isso. Então, é uma coisa que a gente, no último ano, chegou no Brasil, e nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais e mais. E aí, talvez, a gente se depare com efeitos colaterais mais importantes, mas é tudo muito novo ainda. Tem gente preocupada aqui querendo saber se o whey protein concentrado faz mal para o fígado. Foi a Silvia que fez essa pergunta. Não, a princípio o whey protein é uma proteína oriunda da proteína do leite. Então, se a pessoa não tem intolerância ao leite ou alergia ao leite, a princípio é segura sob o ponto de vista renal e hepático. O Josué, ele é de Moreno, no Pernambuco. Ele tem 50 anos, é diabético, e ele quer saber se ele poderia usar algum tipo de anabolizante ou hormônio de crescimento. Ele também é curioso, quer saber se aquela história de que anabolizantes causam impotência é mito. Anabolizante não, né? Espero que o doutor... Olha, legal da pergunta é o seguinte, que o hormônio de crescimento, hormônio esteroide masculino, ele existe e deve ser usado para as pessoas que têm deficiência. Então, eu, por exemplo, a gente não tem essa deficiência. Então, se for o caso dele, se ele não tiver deficiência, logicamente ele não deve usar. E a questão do esteroide causando impotência, não é isso? Na verdade, quando o indivíduo usa o esteroide, ele tem um aumento da libido. O que acontece é que o testículo masculino acaba atrofiando com o uso prolongado. Então, quando ele para de usar o esteroide, o que acontece? Ele começa a ter sintomas da falta do esteroide. Aí pode ter queda de libido,
disfunção erétil. Então, durante o uso, o ciclo, como é chamado, ele não tem diminuição de libido, pelo contrário, tem aumento de libido, aumento da agressividade, né? Mas quando ele para o ciclo, que ninguém pode usar, em geral isso é feito por algumas semanas, e aí ele pode ter os sintomas da falta, e aí começam a ter aqueles sintomas de deficiência. Ele tem a síndrome de abstinência. Exato, como se fosse. Tá. A grande praga do esporte se chama doping, se chama drogas. Essa é a grande praga do esporte mundial. É você, duas pessoas ou várias pessoas que deveriam competir em igualdade de condições, uma se aproveita e usa isso. Isso é a grande praga do esporte mundial e não só do esporte, mas hoje é um negócio inacreditável. Bacana. E bacana também o que o Toninho falou, que o princípio básico do doping é quando você usa uma substância que te dá uma vantagem sobre o teu competidor, que é o que o Toninho colocou, ou que possa fazer mal à própria saúde. Por exemplo, maconha ou álcool, em geral, eles não aumentam o rendimento do atleta, diminui. Mas como faz mal à saúde, também é considerado doping. Então tem duas vertentes do doping, o aumento de rendimento ou algo que faça mal à sua saúde.